Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a carta aos Hebreus. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar os seus mistérios. Nós já estamos quase no final deste grande grupo que trata da superioridade do sumo sacerdote. Então hoje nós vamos ver uma parte desse assunto no capítulo 8. O capítulo 8, que nós vamos tratar aqui, do versículo 1 até o versículo 13, trata do ministro desta nova aliança. Em primeiro lugar, é uma nova aliança, é algo diferente, é uma novidade em termos de aliança, em termos daquela aliança que não existia mais, que era aquela aliança feita com Abraão, Isaac, Jacó, aquela aliança com os patriarcas, agora é uma nova aliança, uma aliança que foi inaugurada por Jesus. Ele fala que existem duas características que são muito especiais do nosso sumo sacerdote, porque toda aliança precisa ter um mediador e, portanto, esse mediador é um sumo sacerdote. Como havia na antiga aliança, haverá na nova aliança. Duas características. Quais são essas características? Primeiro, assentado à destra do trono, diz a palavra. E é interessante porque quando deu-se o martírio de Estevão, um dos primeiros cristãos a serem mortos por conta desse seu cristianismo, dessa sua fé, ele diz que vê o Senhor nos céus. Então veja que aqui nós temos um sumo sacerdote que está assentado à destra do trono. Os sacerdotes descendentes de Arão, eles só tinham que ficar de pé, não tinham onde sentar-se na presença de Deus, não se senta na presença de Deus. Eles estavam executando uma tarefa, portanto a tarefa deles, e ainda não estava completa, portanto a tarefa deles tinha que ser feita de pé. Portanto, quando se fala aqui que o nosso sumo sacerdote está sentado, significa que a tarefa dele é uma tarefa muito superior. É um ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo. Que tabernáculo verdadeiro é isto? Este é o tabernáculo que diz respeito às coisas santas, o lugar de ministério de Jesus. Este lugar de ministério é real, ele é espiritual, ele pode ser comparado com o ministério da linhagem de Arão, e nós vamos perceber que este tabernáculo da linhagem de Arão é um tabernáculo temporário, é um tabernáculo que foi feito para desempenhar o seu papel por um determinado tempo, e agora este tempo se acabou e nós temos um tabernáculo que é um tabernáculo verdadeiro, que é um tabernáculo eterno. Este é o lugar onde Jesus ministra, né, como sumo sacerdote. A função, portanto, de Jesus é a função de um sumo sacerdote. Jesus Cristo vai cumprir as funções que eram funções de um sumo sacerdote. Não só de oferecer sacrifício, mas de mediar. Esta mediação que é feita por Jesus. Portanto, ele é um mediador melhor, ele é um ministro desta nova aliança. E esse sacerdócio, por que ele é melhor? Porque primeiro ele não foi estabelecido na terra, ele não foi estabelecido por um homem, ele foi estabelecido por Deus. Ele ofereceu um sacrifício maior. Qual é o sacrifício que ele ofereceu? Não foi sangue de bode, sangue de cordeiro, sangue de boi. Foi o próprio
Jesus que se oferece como sacrifício. E esse sacrifício, ele opera não só na terra, não na terra como os levitas faziam. Ele é superior porque ele tem a sua função sendo cumprida no céu, portanto é divina, é celeste. A sua obra ela é feita no céu agora, mas o sacrifício foi feito aqui na terra. Ele morreu aqui, ele foi crucificado aqui. O ministério terrestre, ele é considerado agora um preparativo para esta obra celestial que ele já está desempenhando, porque 40 dias depois ele morre, ele ressuscita, ele volta, fica 40 dias entre nós de novo e depois ele ascende aos céus, ou seja, ele vai até os céus e lá ele desempenha o seu ministério de sumo sacerdote, de mediador entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Então, aquilo que ele fez aqui, o sacrifício maravilhoso, profundo e grandíssimo que ele fez aqui, era um preparativo para esta obra celestial que ele continua fazendo. Por isso que ele chama aqui, né, na carta está escrito que o culto de Levítico, aquilo que foi preparado para os levitas, aquilo que eles faziam aqui na terra, era figura e sombra. O que ele quer dizer com figura e sombra? Ele quer dizer que não é original. Ele é a figura de uma coisa que é original, que é celeste, mas a semelhança ela é incompleta. Como a sombra, como a nossa sombra, por exemplo, ela faz parecer, mas ela não tem os detalhes que tem o original. A sombra, ela existe na realidade. Ela existe, tanto existe porque a luz incidindo sobre um objeto, sobre uma pessoa, ele faz gerar uma sombra. Então precisa ter um objeto para fazer, para produzir uma sombra? Claro que sim. A sombra, ela existe porque existe um objeto. Então, esse culto ritual em Levítico era uma figura, era uma sombra, porque ela está representando aqui o que é de verdade. Mas, quando eu olho uma sombra, eu não vejo um quadro perfeito, eu vejo um quadro meio distorcido, meio sem detalhes do verdadeiro, da ideia do que eu quero dizer. Então, se eu vejo a sombra de uma pessoa, a sombra de uma pessoa é diferente da sombra de um animal, é diferente da sombra de uma coisa, né? Então, eu vejo, mas eu não vejo detalhes. Eu vejo a figura que quer representar aquela sombra. Então, o que ele está dizendo é que este culto ritual era simples figura e sombra de algo que haveria de vir, que é o verdadeiro ministério de Jesus. O tabernáculo terrestre, portanto, ele também era uma cópia. Moisés foi quem nos disse como o tabernáculo deveria ser construído. Mas quem disse para Moisés? Moisés, quando ele subiu no monte, ele foi chamado por Deus ao monte, ele esteve lá 40 dias e 40 noites, e o Senhor mostrou para ele o que deveria ser construído. Então Moisés viu e ele fez uma cópia imperfeita daquilo que ele viu, daquilo que existia no céu. Portanto, o tabernáculo também é uma sombra de uma realidade que viria de acontecer. Até a sombra foi minuciosamente ordenada por Deus, porque Deus diz: veja que você faça nos seus detalhes, observe todos os detalhes. Então, Deus ordena os pormenores. O modelo aqui na Terra, ele estava direcionando para Jesus. Mas como é que eu sei disso? Nós temos
uma série de vídeos que falam sobre o tabernáculo. Se o amado tiver essa curiosidade, dá uma olhadinha, nós temos estes vídeos que tratam do tabernáculo, de todas as peças do tabernáculo e como todas estas peças do tabernáculo apontam para Jesus, porque elas são símbolo, elas são uma cópia daquilo que haveria de vir. O que haveria de vir? Um tabernáculo verdadeiro, né? Porque aquele era só simbólico, certo? Portanto, há um paralelo entre o novo ministério e o antigo ministério? Sim, assim como há um paralelo entre a nova aliança e a antiga aliança. Foi cópia, né? Existe esse paralelo, essa comparação. O ministro aqui, Jesus, é um mediador da aliança, assim como Arão foi mediador da aliança e todos os sumos sacerdotes depois dele também foram mediadores da aliança. Eles não vieram por acidente, não, Deus designou, Deus determinou. E esse mediador, ele tem uma função importante. A função é agir em prol do homem, a favor do homem, diante de Deus. Né? Portanto, falar a Deus em favor do homem. Mas ele também faz essa mesma defesa em prol de Deus diante dos homens. Então, é por isso que ele se chama mediador. Mediador, ele deve manter as partes em comunhão. Portanto, agindo em favor um do outro, para que tudo ocorra na mais perfeita harmonia, na mais perfeita paz. A diferença entre esses mediadores, a diferença das duas alianças. Existe uma diferença de qualidade entre essas duas alianças. A atual aliança, a aliança que Jesus veio inaugurar, é uma aliança muito superior. E por que esta aliança antiga fracassou? Porque ela não tinha como vingar, porque ela não tinha um sumo sacerdote como nós tínhamos agora, nessa nova aliança. Essa aliança, o propósito espiritual dessa nova aliança é muito mais sublime. Portanto, a primeira aliança que fracassou, ela nos mostra que havia necessidade de uma segunda aliança. Só por aqueles sacrifícios nós não chegaríamos ao perdão. Só pelos sacrifícios nós não chegaríamos à exclusão de faltas, de pecados. Portanto, a experiência do homem sob a lei é uma experiência de defeito, porque a lei ela só faz mostrar o defeito, ela só faz mostrar a falta. O pecado. E, portanto, ela não tem como nos salvar, ela não tem como nos purificar perfeitamente, não tem como nos levar à perfeição, à salvação, porque ela é imperfeita. Eu estou falando aqui de sangue de animal, eu não estou falando de um sacrifício completo, complexo, de alguém que é totalmente sem pecado e que está interagindo e nos defendendo diante de Deus. A função da lei, ela é a função de mostrar as falhas. Portanto, agora, o que o autor está falando? Agora ele começa a explicar para nós a questão da lei, da função da lei, que está sendo substituída. Antes eu tinha uma lei escrita em pedra, nas tábuas da lei. Agora eu tenho uma lei escrita no coração, e isso é diferente. Então ele fala
em Jeremias 31, do verso 31 ao verso 34. O que diz Jeremias? A gente vai ver, ele vai tratar desse aspecto agora. Jeremias diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então veja, vem uns dias, uma aliança é nova e vai ser feita com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então, é essa a parte agora que o escritor vai explicar para nós, e ele vai usar isso para provar que Jesus veio trazer uma aliança melhor, ele sendo um mediador melhor. Ele começa dizendo que vem dias. Vem dias de quê? Ele está falando de era messiânica. Vem dias, já veio. Vem dias é o Senhor que veio, nasceu, veio até a terra, se tornou carne, o verbo se fez carne, habitou entre nós, fez o seu ministério, trouxe a sua mensagem, e agora onde ele está? Ele está à direita de Deus Pai. E lá ele está intercedendo por nós. Então, é uma nova aliança. Nova em comparação àquilo que já se fez, já acabou, já foi, né? Ela morreu, essa aliança envelheceu. Nós estamos falando de uma nova aliança agora. E naquele tempo, Deus nos toma pela mão. Como toma pela mão? Porque foi iniciativa de Deus. Foi Deus quem chamou Moisés e foi Deus quem mandou Moisés para salvar o povo do Egito. Foi Deus que fez toda a obra, foi Deus que fez todas as pragas, e na última praga liberou o povo com toda a riqueza que os egípcios puderam dar, e manteve o seu povo durante toda a caminhada no deserto, e depois trouxe o povo para a terra prometida. Mas ele reclama, ele diz, esse mesmo povo que naquela época invalidou a aliança. Por que invalidar a aliança? Porque quando quebrou a aliança não vale mais. Quando eu quebro um contrato, o contrato não tem mais validade. O povo, ele ficou incapacitado até que Deus o tirou do Egito. E lá, depois de fazer isso, lá no deserto, o povo se esqueceu da aliança. Portanto, Deus também se esqueceu da aliança, porque foi o povo que quebrou a aliança. O povo virou as costas para a aliança, para a graça que Deus tinha feito. Portanto, o que acontece aqui, Deus também vai se esquecer. Eles não cumpriram as condições, invalidada esta aliança. Mas agora uma nova aliança se faz. Uma aliança, né, que se faz de uma maneira diferente. Primeiro, que ela está endereçada à casa de Israel. Mas é só o reino de Israel? Não. Quando ele fala Israel aqui, ele está falando todos os descendentes de Jacó, as 12 tribos. Porque Jacó, quando luta com o anjo, troca o nome de Jacó para Israel, que era a promessa. Portanto, para todo o povo de Deus. E ele diz que essa lei, ela vai ser inculcada no coração, não em tábua de pedra, mas no coração. Significa dizer que essa nova aliança tem um caráter
interior, é interno, não é externo, é interno. Por que no coração? Porque o coração, para eles naquela época, envolvia a vontade, as emoções. E é interessante aqui nós lembrarmos da passagem que diz, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se ele vai encher o coração com essa nova lei, com essa nova aliança, significa que nós falaremos aquilo que o coração vai estar cheio, que é essa novidade. Tá? E ele será como nosso Deus e nós seremos como seu povo. Isso significa dizer, então, que é um relacionamento íntimo e mútuo entre Deus e o povo. Outra característica é que o conhecimento de Deus, ele vai vir diretamente. Eu não preciso de um intermediário. Todos vão conhecer o Senhor. E isso exclui, por exemplo, aqueles privilegiados que conhecem, os fariseus, os saduceus, os escribas, aquelas pessoas que eram chamadas de mestres, etc. Não há necessidade, porque haveria uma tal comunhão, uma tal intimidade, que o Senhor não precisava de ninguém para ensinar ninguém. Todos conheceriam e, portanto, o conhecimento estava disponível, porque conhecer é ter intimidade, é ter comunhão, estão em pé de igualdade, todos conhecerão. E que base espiritual tem a nova aliança? A misericórdia. Porque Deus é misericordioso para conosco, que ele lança então uma nova aliança, uma aliança com base na misericórdia. Usarei de misericórdia. O homem não pode chegar a Deus pela lei. O homem não pode chegar a Deus pelas obras. O homem só consegue chegar a Deus pelo coração, pela misericórdia de Deus. É Deus que abre esse caminho e, por misericórdia, ele manda o seu Filho. Então, é a fé no Senhor, pela misericórdia de Deus que nos envia o Senhor, que nós podemos nos achegar ao trono da graça. E ele vai dizer o seguinte: ele não vai mais se lembrar dos pecados, porque o perdão agora é um perdão para sempre. É a eficácia daquele sacrifício perfeito. Não é sangue de bode, sangue de cordeiro, sangue de boi, etc., que precisa ser renovado todo dia, todo dia, todo dia. Não, aquilo era sombra. Aquilo era uma imagem imperfeita. Agora não. Agora, o perdão, meu amado, é completo, porque Jesus veio trazer um perdão completo para que nós possamos acessar o trono da graça de Deus. Analisando a passagem, o autor entende que a antiga aliança é obsoleta, é velha, passou, ficou velha. E é interessante que é como um vapor, né? Ele aparece do nada, de repentinamente desaparece. Então, a antiga aliança se foi. A antiga aliança já cumpriu a função que tinha que cumprir. Agora, nós temos uma nova aliança. É interessante o seguinte: o templo foi destruído, totalmente destruído, no ano 70, por Tito. Tito invade Jerusalém e destrói tudo. Então, aquele templo que era o orgulho deles, acabou. Aqueles sacrifícios, aqueles rituais, não tem mais. O que ficou disso tudo? A nova aliança com Jesus. Uma nova aliança que foi esculpida no nosso coração, que por fé e por misericórdia, fé como resposta à misericórdia de Deus por nós, nós temos agora como honrar, adorar e nos achegarmos ao trono da graça do Senhor. Amém, amados? Bons estudos.